Meu nome é Eric Gabriel e mais uma, e vou deixar minha colega se apresentar agora. Oi, pessoal, eu sou Ana Júlia Vitorassi. Cecília Leão, a nossa orientadora, que ajudou a gente nessa construção dos três casos de ensino. E o nosso título do nosso projeto é Método do Caso de Ensino, Produção de Casos Regionais em Administração. Então vamos começar um pouco pela introdução, que a gente quis trazer um pouco de como foi o ensino e como ele andou durante o tempo. Bom, antigamente a gente tem o conhecimento de que o ensino era mais voltado ao professor ser o protagonista, onde ele dava as informações para a turma e eles tinham que memorizar as informações sem quase nenhum espaço de reflexão. De acordo com o avanço do tempo, né, justamente por causa da tecnologia, a gente tem uma difícil absorção das informações. Por quê? Porque a gente não sabe muito bem definir o que seria ou não relevante de acordo com esse montante tão enorme de informações que a gente tem dentro da nuvem. Então, o nosso conhecimento ele fica muito superficial justamente porque a gente tem essa gama de informações, mas a gente não consegue se aprofundar, justamente não sabendo o que seria relevante ou não. Então, atualmente, o desejado é ter um ensino que seja por meio de descoberta, tirando o protagonismo do professor e colocando mais um aluno em que o professor seja o mediador, apresentando uma situação e analisando a reflexão desse aluno de acordo com a teoria passada e não só algo telegrafado. Então, o método de caso de ensino, que é o que a gente vai apresentar, é uma metodologia pedagógica que é aplicada pelo professor para o aluno. Ela mostra, dentro do caso de ensino, uma situação real ou simulada, a depender do autor, mas seguindo a metodologia do caso de ensino e que fique compreensível e que consiga ser ao estudante algo analisável e comparável àquilo que ele já aprendeu, ligando a teoria com a realidade. Então, o método de caso de ensino mostra para a gente um universo construído de forma real ou simulada, em que o indivíduo vai estar dentro dessa situação, analisando as problemáticas e então propondo algumas soluções para essas problemáticas que foram colocadas dentro do método de caso de ensino. O discente, então, ele vai usufruir de poder errar e aprender justamente porque ele vai ter esse meio de conseguir refletir com as problemáticas, ligar entre a realidade e a teoria. Então, ele vai apresentar aquela reflexão dele ao professor, que vai caber a ele analisar a sua reflexão e se é condizente com a problemática apresentada. Então, ele vai ter essa liberdade de errar e aprender. Dessa forma, vai desenvolver a aprendizagem individual por meio de um trabalho em equipe. A produção dos casos de ensino no território nacional, né, no Brasil, ela é muito pequena. A gente tem alguns casos de ensino lá em São Paulo, mas se for considerar a extensão do nosso território nacional, ainda são muito poucas. Elas começaram a ser desenvolvidas em Harvard, e então no exterior, ali pelos Estados Unidos, a incidência de casos de ensino é muito maior, mas no Brasil a gente tem muito poucas. Então, tendo isso em mente, os nossos objetivos foram construir 3 casos de ensinos voltados para a região brasileira do Oeste Paranaense, que é onde a gente está situado. Isso a gente conectando ensino, pesquisa e extensão, que é considerado o papel da universidade na sociedade, conectar esses 3 pontos. Dessa forma, desenvolver os casos nacionais e regionais do Brasil, abordando conjunturas culturais e socioeconômicas mais próximas à realidade do estudante. Ou seja, um método de caso de ensino, ele é algo muito mais tangível à pessoa que vai estar estudando ele. É algo que sai daquela norma padrão que a gente tem na sociedade de fazer a avaliação daquela forma tradicional. Dessa forma fica muito mais real, muito mais tangível para que consiga relacionar justamente a teoria com a prática. Então fica muito melhor dessa forma. Os materiais e métodos que a gente utilizou foram de natureza qualitativa, com base em entrevistas semi-estruturadas,
A gente manteve o anonimato tanto do nome das organizações como das pessoas que foram entrevistadas, mesmo que algumas delas tenham dado as autorizações para usar perdão, para usar a imagem e o nome. E todas elas, claro, foram assinadas com autorização em documento, tanto pelo representante da organização, tanto pelas pessoas que a gente entrevistou. Também houve as pesquisas documentais, né, que a gente usou sites, fontes secundárias, justamente, às vezes, dentro do site da organização a gente achou algumas informações sobre a história da organização, alguns artigos científicos para nossa baseação da teoria dentro do caso de ensino, sites e periódicos, considerando sempre a credibilidade das fontes. A análise de dados que a gente utilizou partiu da premissa de Bardan. Então, por meio desse, a gente conseguiu a descrição das informações adquiridas, a realização de inferências, então a interpretação das informações, que rendeu para a gente resultados muito, muito gratificantes que eu vou deixar para a Ana apresentar agora. Então, a partir da nossa iniciação científica, a gente conseguiu construir 3 casos de ensino voltados à região do oeste do Paraná. E o primeiro caso construído foi com base no Observatório Social de Foz do Iguaçu, que é uma organização apartidária, não governamental. Ela é uma organização de terceiro setor que opera em formato de rede e tem o objetivo de promover a cidadania através do monitoramento de licitações públicas. Então, a partir dessa pesquisa, a gente identificou a necessidade de uma maior sistematização na gestão dos voluntários, em especial no processo de integração, que seria o onboarding, visando também reduzir a rotatividade dos mesmos. O onboarding, então, pode ser definido, segundo Lacombe, como um processo de integração que visa fortalecer a compreensão da política e cultura da instituição ao novo funcionário. No caso do Observatório Social de Foz do Iguaçu, seria o voluntário, porque é uma instituição de terceiro setor. E com base nessa pesquisa, nós conseguimos até, além de realizar a construção do caso para ser aplicado em sala de aula, nós também conseguimos oferecer sugestões ao Observatório Social para aprimorar a gestão de voluntários por meio do acompanhamento e monitoramento mais eficazes. Então, o segundo caso foi com foco numa organização de terceiro setor do ramo hoteleiro de Foz do Iguaçu, que é uma cidade com grande potencial turístico, que atualmente enfrenta desafios devido ao cenário pós-pandêmico, e entre eles estão a escassez de mão de obra e a queda no número de turistas que foi agravada pela crise da malha aérea. Os resultados das informações coletadas por meio das entrevistas em hotéis da região e também foram coletados a partir das opiniões de profissionais do setor, também da região oeste do Paraná, e revelou que, apesar dos obstáculos que o ramo hoteleiro vem passando, houve e continua havendo investimentos significativos na cidade. Então, nós conseguimos realizar o diagnóstico que o ramo hoteleiro, em específico, os hotéis que nós entrevistamos, eles precisam realizar um planejamento estratégico com início a partir da análise ambiental, por meio do diagnóstico que pode utilizar ferramentas como a matriz SWOT, que aponta as oportunidades e ameaças do ambiente externo, paralelas às forças e fraquezas do ambiente interno da instituição, tornando assim menor a chance da empresa ser afetada por mudanças e maior a possibilidade de definir o seu próprio cenário. O terceiro e último caso, diferente dos 2 primeiros, ele não foi realizado com base em instituições específicas. Nós analisamos dados jurídicos com fontes confiáveis e desenvolvemos um caso, a partir desses dados, de 3 situações de assédio em uma pequena empresa familiar.
E essa empresa enfrenta problemas na cultura organizacional e na reputação após a imputação de processos legais. Então, esses casos de assédio seriam um caso de assédio moral, um caso de assédio sexual e um caso de assédio eleitoral. O assédio moral pode ser definido como ações que humilham emocionalmente ou fisicamente determinado indivíduo. O assédio sexual inclui ações de conotação sexual que causem algum tipo de constrangimento à vítima. E o assédio eleitoral, por fim, então, pode ser definido como um ato de coação sobre os eleitores e seus posicionamentos políticos. Então, nas notas de ensino, após a gente apresentar essa problemática, a gente propôs como solução a criação de diretrizes organizacionais fundamentadas na legislação brasileira e como o primeiro passo. E o segundo passo seria a reestruturação do quadro de funcionários por meio da implementação de treinamentos. E, por fim, o último passo seria a recuperação da imagem institucional por meio de estratégias de marketing, resolvendo, então, o problema da reputação após os processos judiciais. Então, como considerações finais, a gente reafirma que o método do caso promove, então, essa simulação da situação real, que torna o aprendizado mais dinâmico e a aula mais atraente. Os resultados obtidos foram muito satisfatórios. Primeiro, porque nós conseguimos cumprir o nosso objetivo de conectar o objetivo da universidade de conectar o ensino à pesquisa e extensão. Segundo, porque nós conseguimos oportunizar a aproximação das dinâmicas reais enfrentadas pelas empresas e organizações, trazendo elas dentro de sala de aula, quando os casos forem aplicados. E, por último, conseguimos observar que fortaleceu o vínculo entre a universidade e a comunidade, tendo em vista a iniciativa que incentiva a criação de soluções que beneficiam o desenvolvimento local, conectando os alunos às demandas regionais e, assim, também preparando eles para contribuir de maneira efetiva no futuro profissional. Em seguida, nós temos as referências utilizadas nessa apresentação. E, por fim, nós agradecemos a oportunidade. E, para mais informações, dúvidas, nós temos aqui os nossos contatos. E é isso. Até mais, pessoal. Obrigado.